Pais amados, neste dia nós vamos continuar a nossa meditação no capítulo de Mateus, no capítulo 26. No livro de Mateus, no capítulo 26. Vamos fazer nossa oração. Senhor Deus, que Tu possas, Senhor, vir falar conosco através dessa palavra, Jesus, que possamos ouvir a Tua voz, nos dando direção, nos guiando, Pai. Que os nossos olhos estejam abertos e atentos, Senhor, para enxergar aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Que os nossos ouvidos espirituais também estejam abertos para ouvir a Tua voz, se comunicando conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Na nossa última meditação, nós falamos sobre os dois símbolos importantes, que foram os símbolos da Santa Ceia, que Jesus usou para instituir a Santa Ceia. Hoje nós vamos ler dos versos 31 ao 35 e vamos descobrir um aviso que Jesus deu a um de seus discípulos naquela ocasião. Diz assim, o título dos versos: Pedro é avisado. Verso 31. Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Primeiro nós vemos aqui Jesus se referindo a ele mesmo como bom pastor, quando ele cita o verso que está em Zacarias 13:7, que foi o verso que ele diz: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ele é esse pastor e as ovelhas eram os seus discípulos e as pessoas que o seguiam naquela época. Nós vemos aqui pessoas, discípulos que não estavam acreditando nem mesmo no que o próprio mestre deles estava dizendo para eles, avisando. Pedro retrucou Jesus e a palavra diz que todos os discípulos disseram o mesmo que Pedro. Jesus avisou que ele o negaria, mesmo assim ele retrucou e disse que isso não aconteceria. Faltou humildade em Pedro aqui para aceitar a palavra do mestre, a palavra daquele que o seguia, com o qual ele estava caminhando. Ele, na minha opinião, quis saber muito mais do que Jesus, quis entender o que iria acontecer muito mais do que Jesus. Essa atitude de Pedro e dos outros discípulos não é algo que foi exclusivo deles. Nós também agimos assim. Às vezes Deus nos alerta, usa pessoas para nos falar algo. Então Ele nos revela de uma forma que possamos entender o que vai acontecer, nos avisando de algo que vai acontecer. E mesmo assim, às vezes nós somos desobedientes e não aceitamos da mesma forma que Pedro agiu aqui, nós agimos. Então que nós possamos nos corrigir nisso, que quando o Senhor
nos falar algo, nos avisar sobre algo que nós possamos receber com obediência, com temor, principalmente, e buscar o Senhor para que Ele nos livre, se assim for a sua vontade, que Ele nos dê livramento, ou então que Ele nos dê sabedoria para passarmos por determinadas situações. Que fique essa lição para nós, de termos um temor diante dos avisos do Senhor, porque nesse caso aqui faltou temor aos discípulos. Eles estavam tão empolgados, envolvidos com aquela missão que estavam tendo com Jesus, que não acreditaram que poderiam cometer isso que Jesus avisou que eles cometeriam. Sobre isso que nós lemos, esses versos, nós vamos fazer nossa oração. Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, não só nas palavras. Estamos sujeitos a errar, como Pedro, pois somos humanos. Mas que sejamos fiéis a Ti, Senhor, em todo o tempo. Nos conserve em fidelidade a Ti, Pai. Na bonança ou na escassez, que sejamos fiéis. E que possamos receber, Senhor, os Teus avisos com temor e obediência. E irmos para os Teus pés clamar por socorro. É isso que nós te pedimos. Espírito Santo, ajuda-nos a seguir em fidelidade. Em nome de Jesus, oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Medite nessas palavras neste dia, que essas palavras possam ficar guardadas em seu coração e que possa gerar bons frutos